Antes de começarmos, podem ficar sentadinhos. Vamos rezar chamando o comunicador perfeito, né? Que é o Espírito Santo. Só Ele pode me fazer falar o que Deus quer, para que vocês entendam aquilo que Ele deseja falar para cada um, né? Então, nós vamos falar igualzinho Nossa Senhora ensinou, né? Que a gente pede que Ele venha com intercessão do coração imaculado dela. Vamos lá? São 3 vezes. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Muito obrigada. Nós vamos falar do Evangelho de Mateus, do capítulo 9. Vou comentar com vocês alguns versículos que a gente escutou domingo. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Os evangelistas nos contam, né, que nada passava despercebido para Jesus. Nada. Jesus viu o paralítico de Cafarnaum, ele viu os cegos de Jericó, ele via a senhorinha encurvada. Nada passou, nada passou. Eu fico imaginando Jesus vendo a multidão como ele poderia hoje estar nos olhando aqui. Eles falam que de modo especial, né? Como é que Jesus via tudo aquilo? Como é que o olhar de Jesus, né, mexeu, fez com que ele tivesse compaixão. Imagina ele, filho de Deus, vendo tudo aquilo, sabendo tudo que Deus tem para nós. Todo o trabalho de Jesus para o bem nosso. Construir de novo o bem da humanidade. Ele olhava aquela humanidade e falava: por onde mesmo nós vamos começar? Viu o povo abatido, perdido, sem direção. Isso mexia nas entranhas dele. Jesus tinha compaixão. Jesus via aquilo e ele se indignava de ver aquilo. E por isso ele se comprometeu para transformar a realidade que ele viu. Quando Jesus se comprometeu para isso, por isso ele chamou os discípulos e falou: preciso de ajuda? Para que vocês possam anunciar o que eu estou anunciando. Então, como que o olhar de Jesus foi um olhar capaz de mudar tanta coisa? Eu fico pensando como é que é o nosso olhar. Que às vezes o nosso olhar é muito mais um olhar para condenar do que um olhar para ver a situação do outro. É muito mais um olhar que vê o pecado do que aquele olhar que vê a vítima. O olhar de Jesus era um olhar de ternura, de doçura, né? Porque, na verdade, o olhar, a gente olha de acordo com o que o coração sente, né? Porque o olhar subverte a realidade. Mas para mim poder ver, meu coração tem que sentir. Então eu vou acabar vendo aquilo que meu coração já me chama para poder ver, para que eu possa prestar atenção. Às vezes meu coração não sente nada, eu vejo as coisas e aquilo não me diz absolutamente nada. Por isso que a nossa transformação tem que ser lá no coração. Então Jesus chamou os discípulos. E hoje nós somos os discípulos de Jesus, de 2000 anos depois. E da mesma forma que aqueles discípulos escutaram aquilo que Jesus falou, é para nós poder ouvir de novo. Isso que ele fala, anunciem um Deus vivo, misericordioso. Jesus foi uma pessoa que arrastou a multidão porque Jesus se definiu. E toda pessoa que se define, que tem uma visão muito clara, uma noção muito clara de qual é a sua missão, ele arrasta. Por isso Jesus seduziu, porque ele sabia o que ele era. Ele sabia qual era a missão, qual o papel dele.
Então ninguém, né, encarnou, ninguém humano, de carne e osso, foi tão livre quanto Jesus, tão solidário, tão compassivo, tão apaixonado, adquiriu uma liberdade tão grande como ele adquiriu, chegou num nível de humanidade como ele chegou, e isso está na nossa mão chegar. Mas ele chegou, é o que ele nos ensina. Ele pegou os apóstolos, hoje nós estamos longe de ser apóstolo, mas ser discípulo dele. Hoje tem um convite, hoje Jesus continua passando perto de nós e nos convidando um por um, e falando, me segue, me segue. Anuncie que Deus está vivo. Anuncie que Deus se humanizou para poder humanizar a sua vida e transformar a vida de vocês todos. Foi por isso que ele fez carne e osso. Por isso que ele disse que era preciso que vocês vá anunciar que o reino está próximo. Aquilo mesmo que ele falou. Hoje eu fico observando que nós estamos num mundo onde tem uma tecnologia maravilhosa. E há uma distância que a gente vai observando no avanço da tecnologia e no crescimento espiritual. Hoje o crescimento espiritual ele não dá conta de fazer com que as pessoas tenham o ânimo, tenham o entusiasmo para poder colocar Deus vivo no mundo. Então você vê pessoas riquíssimas, com muitos bens e numa tristeza profunda. Você vê pessoas perdidas sem nenhum sentido na vida, completamente desorientadas. Você vê pessoas no ativismo alucinado, não tem tempo para nada, vazias, porque a interioridade foi roubada. E então elas têm que entrar no ativismo, porque se para, enlouquece, porque não tem nada. Então eu fico pensando, será que hoje, da mesma forma como Jesus olhou aquele povo e viu aquele povo abandonado, sem rumo, sem sentido, será que hoje nós não estamos diante de homens e de mulheres doentes, que estão precisando ser curados? Não estamos diante de pessoas que estão mortas, precisando ser ressuscitadas? Não estamos diante de pessoas que estão tão possuídas, que estão precisando se libertar? Então, por isso, nós temos que escutar tudo isso que Jesus falou, da mesma forma, e ter a ousadia e a coragem de fazer a mesma coisa que hoje, o que ele pediu lá atrás. Porque só há um jeito, só há uma cura para o mundo hoje. Alguém arrisca? Só uma cura. Qual é? O que pode transformar o mundo hoje? O que pode transformar o mundo hoje é o amor. É a única força capaz de transformar o mundo. Mas para transformar o mundo pelo amor, vai exigir coisas que não estão muito na moda. A gratuidade, a solidariedade, a delicadeza, a ternura, o cuidado. Isso não está na moda. Então nós vamos ter que quebrar um monte de coisa. Dentro de nós há um potencial para amar que nós temos que ativar isso. Só o amor pode transformar. Porque nós vamos encontrar pessoas que estão, quando Jesus fala, curai os doentes. Quantas pessoas você vai encontrar que estão doentes na alma e doentes no corpo? O que nós vamos ajudá-las a descobrir? O que na vida dela está roubando a vida dela? O que está minando a vida dessa pessoa que precisa ser resgatado? Somos nós que vamos colocar, ajudar a infundir isso. Nós já recebemos uma herança de Jesus, não tem jeito de furar, de sair disto. Quando ele diz que a gente precisa ressuscitar os mortos, quantas pessoas não têm sentido nenhum na vida? Quantas pessoas estão com a vida absolutamente travadas, bloqueadas, que não encontram, não tem jeito da vida drenar? Quantas pessoas nós precisamos de encontrar que a gente precisa infundir vida? Porque está arrastado, está trancado num quarto, ou está trancado em si mesmo, que não consegue andar. Domingo, sábado de manhãzinha, me chamou muita atenção quando eu estava indo para a missa, era umas 6 horas da manhã, quando eu passava na Montes Claros, e havia uma moça jovem, atravessando a rua, limpa, arrumada, não era ninguém que tinha dormido na rua, parecia que estava indo ao trabalho. E estava frio, e ela estava com um casaco, colocou um capuz. Ela não tinha força de levantar as pernas para andar. Falei, Jesus, eu acho que você fez o sinal parar só para a gente poder ficar aqui em intercessão por essa pessoa. Jesus, olha como é que ela está doente, como é que ela está morta. Olha a tristeza do olhar.
É preciso que a gente possa infundir no outro um desejo de voltar à vida. E quantas pessoas não têm desejo nenhum de viver? Nenhum de viver. Quanto que a gente precisa de colocar na vida dos outros confiança em Deus. Lembrar as pessoas que a gente tem um Pai. Quantas vezes Jesus colocou para cada um de nós a confiança no Pai. Confia no Pai. Se tem alguém que nunca vai te abandonar, é o Pai. Quantas vezes Jesus falou, vocês têm um Pai. Não desorientem, o fio de cabelo de cabeça vocês estão contados, vocês valem mais que muitos pardais. Deus está de olho, está cuidando de vocês. Ele os ama. Quantas vezes Jesus lembrou isso? Quantas? E quantas vezes hoje nós temos que exortar as pessoas a confiança a Deus, o amor à vida, a vontade de lutar e de viver. Que você vê pessoas que estão desistindo. Não podemos, há sempre uma outra possibilidade. Há sempre algo diferente para ser feito. Mas é o nosso amor que vai ativar isso. Essa é a nossa missão de discípulo. E quando Jesus fala, purificai os leprosos. São Francisco tinha uma coisa tão linda, que a mãe dele uma vez foi conversar com ele estava tomando banho, e a mãe dele falou, Francisco, você lá mexendo com os leprosos. Ele falou, mãe, leprosos somos nós da alma. Essa era a frase de Francisco. Então, o quanto que a gente precisa se limpar, o quanto que a gente precisa tirar da nossa vida uma coisa que se chama mentira, o tanto que a gente precisa aprender a viver na verdade, com honradez, com clareza. Você vai vendo que uma mentira ela vai levando a outra, depois a pessoa não sabe nem mais quem ela é. O quanto a gente precisa lutar para viver na verdade, não mentir, não esconder, não roubar. O quanto a gente precisa trabalhar nisso. E o quanto a gente precisa, quando disse Jesus, expulsar os demônios. Na verdade, quantas pessoas presas em tantos ídolos que têm destruído essas pessoas. Quantas coisas as pessoas estão enredadas, que estão precisando ser libertadas. São demônios que estão impedindo essa pessoa de viver com tanta simplicidade. A vida com Deus é tão simples, mas é tão simples. Tantas coisas que atormentam as pessoas. E eu digo que eu tenho acompanhado tanto, como que o remorso atormenta. E eu tenho acompanhado, às vezes, tantas pessoas morrendo, e como que todas voltam naquilo que eu não fiz, naquilo que eu não rezei, naquilo que eu devia ter feito mais, minha vida religiosa foi horrorosa, eu não fiz o bem como devia, eu não falei o que devia, eu não abracei o que devia. Por que fica tudo parado nesse remorso e tanta coisa que naquele momento, hoje, por exemplo, nos impede de fazer? Então, quando Jesus nos pede a isso, e Jesus passa perto de nós e fala, vem me seguir, me acompanha. Ele vai, na verdade, quando a gente decide fazer isso, Jesus revela quanta coisa em nós, e que a gente precisa pensar, o que me impede hoje de viver essa verdade do Evangelho? Por que eu não assumo que eu sou discípula dele e trabalho nisso aqui? Por que eu não tenho coragem de denunciar na vida do outro aquilo que está errado, ou na minha própria vida? Aonde que eu estou vendo que não tem vida e eu permito que fique do mesmo jeito? Aonde? Porque ninguém, quando Jesus deu autoridade para os discípulos, Jesus não deu autoridade para ele mandar, para governar. A autoridade que Jesus deu foi uma autoridade orientada para o bem. Porque nós só herdamos uma missão, aliviar o sofrimento e suscitar a vida. Essa é a nossa missão. Aliviar o sofrimento e suscitar a vida. Essa é a herança que recebemos. Então nós temos que ver se a nossa vida está condizente com isso. Se eu venho à missa, se eu proclamo que Jesus é o meu Senhor, creio, será que hoje eu aliviei o sofrimento de quantos? Não estou falando dos médicos que aliviaram o sofrimento físico, eu estou falando da alma. Quantas pessoas hoje você falou, coragem, existe alguém que te ama, que é Deus? Não tenha medo. Essa semana as residentes estavam angustiadas, acho que foi segunda-feira, com os plantões de UPA, de pronto-socorro, porque não é uma brincadeira, chega de tudo, o medo de deixar passar, o medo de não ver um diagnóstico.
Eu estou escutando elas conversando, angústia e tal, tanto que estão ficando tensas, etc, etc. Deixa elas falar do que elas queriam. Falei, tem um tratamento fácil para isso? Filó. Falei, a gente precisa aprender a dobrar o joelho antes de trabalhar. Vocês precisam começar a aprender que a gente tem que quebrar a soberba, quebrar o orgulho, entender que medicina não é profissão, é missão. Entender que nós erramos se não rezarmos, porque a gente não consegue enxergar o óbvio que está na nossa frente. Então reza, porque a gente que atende criança, então a criança é um mistério, porque ela só chora. Se ela tiver uma mãe muito observadora, vai dar o diagnóstico. Mas se ela tiver na mão de, às vezes está numa escola, passa o dia lá, e não tem ninguém para contar a historinha dela para nós, nós temos eu e ela não fala, então eu. Então, aprenda a dobrar os joelhos de rezar e fala, Senhor, o Senhor me fez pediatra. Então, me use nessa noite, nesse dia, para aliviar o sofrimento. Falei, façam isso e vocês não terão medo. Vocês começarão a dar tantos diagnósticos, vocês vão ficar tão impressionados com vocês mesmos. Falar, fui eu que descobri isso? Não, você não, o Espírito Santo trabalhou em você. Mas permita ser um canal de graça para aquele que vem até você. Não vá atender uma pessoa achando que sou bacana, sou capaz, sou melhor, porque você vai errar. Porque é assim, porque Deus nos quebra. Quando a gente acha que está muito bacana, ele fala, quer ver, eu vou te mostrar como é que você não é nada, sem mim. Sem mim nada, podeis fazer. Ah, mas nós temos que entender isso ao pé da letra. Eu falo, tem que entender isso ao pé da letra, ajoelha. Elas começaram a rezar. Hoje eu cheguei, tinha um tanto rezando lá na Bíblia que eu deixo lá de manhã, estava lá rezando, oração antes do trabalho, está tudo lá fixo. Tudo agarrado lá na porta, ver se o pessoal reza antes de começar o trabalho, porque não é mole. Então eu falei, que bom, dobrem o joelho. Rezem antes de trabalhar. Mas não rezar como amuleto, não é isso. É na consciência, na missão, que eu tenho que exercer um papel. E o papel que eu tenho que exercer é de aliviar o sofrimento e a dor. Porque da mesma forma como a gente entra no CTI, a gente tem que pensar, como eu posso melhorar a dor desses meninos hoje? Primeiro que é só hoje que nós temos para viver. Agora, aqui, agora. Como é que eu posso tirar a dor? Como é que eu posso fazer um carinho? Como é que eu posso fazer a vida desse menino ficar melhor? É assim, nessa disposição que a gente levanta pela manhã. Como eu posso melhorar o dia de alguém hoje? Porque às vezes a gente melhora o dia de alguém dando um sorriso. Às vezes é tão pouco. Às vezes é dando um abraço. Às vezes é elogiando um cabelo que foi cortado, está bem cortado. Às vezes uma roupa que está bonita. Não deixa para amanhã, não. Eu brinco, às vezes a gente tem um AVC, pega a área da fala, não pode falar mais, é duro. Então aproveita enquanto fala, enquanto anda, enquanto escuta, para fazer as coisas do Pai. A viver de verdade essa missão. Porque a hora que a gente viver isso aqui de verdade, nós vamos mostrar para o mundo o rosto misericordioso de Deus. Porque hoje, se nós temos que anunciar Jesus, não é pela palavra, é pelos nossos atos. É cuidando do outro, é vendo o outro. Olhe para o que ele está do seu lado, olhe. Que às vezes o outro não vai falar da dor que está vivendo. Perceba. E quanto mais intimidade vocês tiverem com o Espírito Santo, vai faltar te cutucar e falar, presta atenção no que eu vou te contar agora dela. Não vai contar na fofoca, vai contar para aliviar. Não vai falar nada de intimidade do outro. Vai falar, ela está com dor em tal lugar. Ela está precisando de ajuda em tal lugar. Ela está triste por isso. Ele te antecipa naquilo que você precisa fazer. Mas é preciso que a gente leve a sério isso aqui. Essa palavra de Jesus é para nós hoje. Porque o mundo hoje está doente. O povo hoje está sofrendo demais. Demais. E hoje uma senhora agora, minha última criança que eu atendi, falei com ela, você está tão triste? A mãe da criança. Ela falou, doutora Filó, meu pai está doente, está com linfoma. 84 anos, nunca adoeceu na vida, nunca teve nada. É o que eu digo da nossa prepotência. Mas ele fica na roça, porque mais só com fazenda. Aí apareceu com herpes zoster. E o médico lá do interior, que a gente também não confia no interior, né? Não confia no médico do SUS, não é assim? Não confia não, acho que atende mais ou menos. Estou falando mentira? Estou não. E aí, doutora, ele viu meu pai e viu uns gânglios, falou, faz biópsia. Trouxe para Belo Horizonte. Nenhum médico aceitou fazer biópsia do meu pai. Falou, não, gente, não precisa não, um homem saudável desse. A gente olha e não enxerga. Meu pai ficou fazendo exame 6 meses, doutora Filó. Ultrassom, fez de tudo, senhora imaginar. Agora, por último, fez a biópsia e era linfoma. Só o médico do interior estava certo. Não da capital, não. E aí atrasou demais. E aí já pegou numa fase muito avançada. E aí
as consequências já são mais drásticas. Mas é porque a gente precisa estar atento ao que o Senhor fala, né? Porque os nossos olhos enganam, nosso ouvido engana, tudo engana, a aparência nos engana, mas só tem um que enxerga, só tem um que vê. Então é Ele que eu peço, me ajuda a ajudar, me ajuda, porque se é a herança que o Senhor me deixou, é aliviar o sofrimento e colocar vida nas pessoas, me ajuda a colocar vida, me ajuda a mostrar às pessoas que existe um sentido maior para a vida, que existe uma razão maior para a gente viver, que existe um Pai que nos ama e não nos abandona, que por maior ou mais difícil que seja a situação que eu estiver vivendo, eu tenho um Pai. E isso nos descansa, eu tenho um Pai. Lúcido, eu falo que é o único lúcido do mundo. Lúcido, aquele que eu posso falar e Ele vai me ouvir, mesmo que eu acho que Ele não me escutou, mas Ele me ouviu, e nada passa despercebido aos olhos dEle. É isso que os evangelistas falavam, nada passava despercebido aos olhos de Jesus, nada. E algumas situações de dor, de miséria, de sofrimento, doíam nele mais, porque Ele é proposta de Deus para nós, é só proposta do bem, é de fazer o bem para cada um de nós, é nos fazer ser feliz. E quando Ele vê a gente insistindo em algum caminho que não nos leva à felicidade, isso deve doer demais, até hoje. O que passa despercebido aos olhos de Deus hoje? Nada. Eu acho que Ele vê um mundo hoje mais perdido do que há 2000 anos atrás. E que deixou para nós a missão de anunciar. Mas você para o mundo inteiro, não vá no seu mundinho, lá no seu trabalho. No seu trabalho hoje, quantas pessoas você encontrou que tomaram antidepressivo? Quantas? Quantas pessoas hoje que estavam chateadas, deprimidas, sem razão, desanimadas, quantas pessoas sentem um cansaço, um aborrecimento, um tédio pelo dia, que é impressionante. Fala, ai, que preguiça, vida, ó céus. Não tem alegria, tem pessoas que dariam tudo simplesmente só para viver bem, poder rir, dar gargalhada, viver a vida com tranquilidade, com simplicidade. Por que não vivem? Porque desconhecem Jesus. Porque o dia que conhecê-lo vai dar gargalhada fácil. A situação está difícil, mas nós temos Jesus. Aquela musiquinha, quem tem Jesus gosta de cantar? É assim mesmo. Vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Por quê? Porque sabe que Ele está lá. Fala, cai aqui, tropeçou, mas eu estou do lado, bem, estou aqui te amparando. Então, se a gente não tivesse alegria para passar para o outro, vamos passar o quê? Nada. E tudo isso que a gente faz uns pelos outros tem que ser feito de graça. De graça, recebeste. De graça, deveis dar. Por quê? Porque isso é um dom que Deus deu. Isso é um dom dEle. Ninguém encontrou Jesus orientando e mandando em alguém. Todo mundo que foi procurar Jesus encontrou Ele agachado, curando a ferida de alguém, ressuscitando alguém, abençoando alguém, pondo alguém de pé, restaurando alguém que está humilhado, abatido, colocando todo mundo de pé. Ninguém encontrou Jesus fazendo outra coisa que não fosse alimentando, cuidando de alguém. Ninguém encontrou Ele de forma diferente. Então, nós que somos discípulos, temos que fazer a mesma coisa. É de graça. Se fazemos alguma coisa por alguém, se rezamos, é de graça. Então, nunca podemos fazer alguma coisa para o outro. Eu vou fazer isso para você na intenção de que você vai me dar nada mesmo. De graça recebestes, de graça deveis dar. A disposição, a mística de seguir Jesus é uma mística muito linda, que é a mística de um pé levantado. Nós temos que estar sempre pronto, porque Ele chamar. Então, você tem que estar sempre pronto, né? Com o pezinho no ar, esperando Ele falar, vamos, você fala, já corri lá. Nunca pensar, não depois, Senhor, fala agora, eu preciso de você agora. É a mística do pé levantado. Do que você vive? Da mística do pé levantado, porque eu não sei que hora que Ele vai chamar. Chamou pronta, arrumada, pronta, para poder correr para onde o Senhor quer. Seguir Jesus é permitir ser remodelado. É permitir que dentro de cada um de nós, de novo, se forme Jesus. O mundo precisa dele. A coisa que o mundo mais sente falta, eles não dizem, é Jesus. As pessoas arrumam um monte de nome para as coisas. Mas na verdade, o que eu sinto é que as pessoas sentem saudade. As pessoas querem ter certeza que essa doçura, que essa ternura é real. Tem nome e sobrenome. Eu falo isso para vocês porque eu nunca fui tão chamada para falar. Eles falam assim, fala de espiritualidade. Eu falo com Jesus assim, estão querendo falar de você, mas está com vergonha. Está com vergonha de falar que o Espírito que a gente conhece chama Espírito Santo. Estou com vergonha, Jesus. O meio médico nunca chamou tanto.
para tantos congressos, para tantas reuniões. Hoje eu acabei de receber um telefonema agora, para falar numa faculdade. Não, então vamos falar de morte. Porque as pessoas querem ter uma esperança, querem ter uma certeza que a nossa fé dá. Que foi o que Jesus disse, que a morte não para, não tem a última palavra, mas é a nossa fé que te sustenta e te ajuda a ajudar alguém a ficar de pé e falar, de pé, depois da morte do outro, de pé. Por quê? Porque cremos em Deus que disse que a morte não tem a última palavra, que ela não nos derruba. Então é essa alegria que a gente tem para poder passar, porque o mundo deseja Ele. Eu digo para vocês, desejam, mas tem vergonha de dizer o nome dEle. Acham que se irão se comprometer. Mas a gente já está comprometido até a raiz dos cabelos, eu falo com ele, até o cabelo da gente já nasce com o nome escrito Jesus, já está marcado, já é dele, já tem pertença. Então, anunciamos a quem pertencemos. Que vocês, essa semana, possam lembrar disso. Eu acompanho Jesus, então eu tenho a mística do pé levantado. Atenta para o que Ele precisa de você, aonde Ele precisa. Com a única missão que nos foi entregue, aliviar o sofrimento, infundir vida. Vamos descobrindo, às vezes está do nosso lado. Às vezes tem pessoas tão perto de nós, tão desanimadas com a vida, tão entristecidas, tão sem razão para viver, tão sem confiança no Pai, não sabe nem que tem um Pai que pode confiar e se abandonar. A missão de vocês que ouviu, que já sentiu, que já viveu, é dizer para essas pessoas, Ele é de verdade, Ele é real. Ele só se humanizou para fazer a nossa vida melhor. Contem isso com propriedade de quem experimenta um Deus vivo. Essa é a sua missão, revelar esse Deus no mundo. Que Deus nos dê essa graça. E agora eu queria mesmo que a gente fechasse os nossos olhos, pedir a Jesus para purificar o nosso coração, o nosso olhar, e pedir a Ele que nesse momento Ele nos dê uma graça, de lembrar de todos aqueles que nós encontramos hoje. Seja no seu trabalho, seja no trânsito, seja na sua casa, aonde você encontrou com alguém. Reze por essas pessoas que você não conseguiu perceber. Às vezes uma dor, às vezes uma tristeza, às vezes um sofrimento. Reze por ela, fala, Jesus, faça meus olhos mais permeáveis ao seu espírito. Porque assim como o Senhor disse que os olhos são a lâmpada do corpo, purifica os nossos olhos para poder ver a dor do irmão, ver aonde eu preciso curar os doentes, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, levar vida a quem precisa ser levado, e essa vida que a gente tem para distribuir. Minha vida.